RFI Convida. Adriana Moisés. Ela é jovem, franco-brasileira e desenvolve um trabalho que associa saúde, sustentabilidade e prazer de comer. A RFI recebe hoje a chefe de cozinha Stéphanie Guillemette, especializada em culinária vegetariana. Ela lançou recentemente seu terceiro livro na França, Veggie à la Folie, editora Michel Lafon, que em tradução livre poderia se chamar Meu Mundo Vegetariano. Bem-vinda à RFI, Stephanie. Bom dia, obrigada. Stephanie, a seleção de receitas que você traz neste livro foi feita em colaboração com a Marmiton, que é a maior comunidade de cozinha online da França. Como foi esse processo? Foi um processo super simples e, ao mesmo tempo, um pouco complicado para mim, porque a ideia foi selecionar receitas que já existiam no site da Marmiton e eu tinha que vegetalizar, transformar a receita em uma receita vegetariana. Então, eu peguei algumas que eu já tinha escrito, eu procurei se essas receitas existiam na versão carnívora, vamos dizer assim, e outras que eu não tinha criado ainda. Eu procurei no site deles e eu teve essa ideia de transformar num prato vegetariano. E depois eu, vamos dizer, fiz uma classificação de receitas por estação do ano. Justamente, porque é importante essa organização nas estações do ano, e eu também queria destacar que tem uma quantidade enorme de receitas no seu Muitas livro. receitas, tem receitas doce e salgadas também. E então, eu decidi fazer essa classificação por estação do ano. Primeiro, uma questão prática. Estamos agora no verão e se eu quiser cozinhar berinjela, tomate, são produtos que encontramos agora na França. E se eu abrir o meu livro e eu ver que agora eu estou abrindo a etapa de verão, por exemplo, eu já tenho todos os ingredientes que já existem. E se eu for para o supermercado e que eu procuro, vamos dizer, figos, não é a estação ainda. Então, a pessoa vai ficar frustrada de olhar uma receita de verão e não ter os produtos agora na França para vender, para comprar. E faz parte de uma educação alimentar também, né? Comer de Sim, acordo com aquilo que é produzido na estação. exatamente. É uma questão de meio ambiente também, de respeitar o nosso planeta e o que o planeta nos dá nesse momento. E no verão, por exemplo, são produtos que são cheios de água, vamos dizer, melancia, eh, tomate, muita água para se hidratar no verão, que é uma estação super quente na França. E no inverno, por exemplo, são coisas assim mais pesadas, que você vai poder durar o inverno todo com esses produtos. Então Uhum. é uma questão também do planeta. Aham. Seus livros anteriores, porque você já tem 2 livros Uhum. publicados aqui na França, o Healthy Bowls e o Healthy Brunch, eles já focavam numa culinária saudável. Na sua trajetória pessoal, como surgiu esse interesse pela alimentação vegetariana? Os meus 3 livros são o refleto da minha personalidade. Então, eu amo comer coisas vegetarianas, mas coisas que são saudáveis. Então, vamos dizer que muitos doces são vegetarianos, mas a maioria são super, doces, muita farinha, e todo mundo sabe que hoje em dia é melhor evitar todos esses produtos. Então eu tento, dar receitas mais leves, mas que são super gostosas, porque eu não quero não quero dar frustrações para Sim, os não, leitores. não é necessariamente frustrante comer Não, saudável, né? Mas é uma ideia assim é que uma muita gente cozinha tem. que tem muitos sabores, super gostosa, que satisfeita também, satisfaz o estômago e a mente, né, porque eu acho que, comer é um prazer. Então, nessa direção eu quero focar também. Uhum. Hoje, aqui na França, ter um prato vegetariano no cardápio, de um restaurante faz parte, assim, quase do cotidiano até dos Hum, chefes hum, estrelados. E você é chefe de cozinha particular. uhum.
A demanda por uma cozinha exclusivamente vegetariana tem crescido entre os franceses? Porque, afinal, a tradição aqui é comer de tudo em pequena quantidade. Por Uhum. isso que sempre perguntam por que que o francês é tão magrinho, porque ele come em pequena quantidade, mas não se priva de nada. O Exatamente. vegetarianismo ainda é uma coisa assim de um pequeno número de pessoas ou está crescendo? Então, primeiro, o francês sempre comeu legumes. O francês gosta de bons produtos, do terroir, como a gente diz em português, locais. Em francês, desculpa, locais. E então, vamos dizer, não o defeito, mas a tradição francesa é o acompanhamento é o legume e a peça principal é a carne ou o peixe. Mas, depois do Covid, eu acho que os franceses se deram conta do sacrifício para o planeta, de comer carne todos os dias e para jantar, também almoço, talvez, às vezes, também no café da manhã com bacon e outras carnes. Então, eu acho que diminuir a quantidade de carne, foi super importante para todo mundo porque a gente fez uma pausa no nosso cotidiano e nós demos conta que comer carne faz mal para a saúde e para o planeta. Então, eu acho que o interesse para culinária vegetariana cresceu muito. E eu já era chefe vegetariana, então eh, me procuraram mais ainda Uhum. para cozinhar vegetariano. Quando você está diante de uma pessoa carnívora, quais são Hum. os argumentos que você usa para convencê-la a se converter a essa alimentação com mais legumes, mais saudável e vegetariana? Eu acho que as conversas são difíceis, mas o visual para mim é o mais importante. Quando eu comecei a cozinhar, muitas pessoas falavam: "Ah, mas, comida vegetariana é sem gosto, eu acho que eu não vou querer comer, uma refeição por dia vegetariana, porque eu não vou sentir energia", essas coisas. Então eu pensei: "Eu vou ter que cozinhar pratos lindos para seduzir o visual da pessoa, para dar vontade à pessoa, provar o prato. E se o prato for bom, gostoso, eu ganho 100% da batalha. É. Mas eu acho que o importante é o visual primeiro. Porque se a pessoa achar bonito, ela vai dizer: "Ah, talvez a cozinha vegetariana deve ser boa". Então, e esse prato me dá muita vontade de comer, eu vou querer provar. Então, Hum. eu não quero, começar um debate, Você não é uma eu não ativista. não, 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 Você vai na sua não. Eu quero sensibilidade, o que você quer seduzir. compartilhar e Eu seduzir. quero seduzir com os meus pratos. Aham. Porque eu acho que é super positivo. Eu não quero, acrescentar algo negativo. É Hum. só positivo. Uhum. E antes de você se dedicar à gastronomia, você estudou comércio exterior, Uhum, chegou a se especializar em marketing digital, uhum. chegou a trabalhar nessa área, Durante 4 anos, mas foi. depois veio, assim, alguma coisa que fez você mudar radicalmente de orientação. Como Exatamente. foi, assim, o que causou essa mudança? Eu acho que todos nós precisamos fazer algo que gostamos muito nessa vida. E 80% do nosso tempo é o trabalho. Então, eu comecei a me dar conta que eu não gostava mais do que eu estava fazendo, atrás de um computador e fazendo PowerPoint. E eu sempre gostei de comer, porque eu nasci na Normandia, meus pais gostam muito de produtos bons, locais. Meu pai me mostrava sempre sempre as receitas dele, e eu comecei, assim, a gostar de cozinhar. E um dia eu decidi me tornar vegetariana, por diferentes razões, e eu gostei muito de cozinhar, de, compartilhar minhas receitas nas redes sociais, mas também com a minha família, meus amigos. E a paixão cresceu tanto que eu precisei mudar de trabalho. E Uhum. foi assim que eu comecei a cozinhar
e ser chefe. E tá dando muito certo. Você é muito ativa nas redes sociais, tem Uhum, ali uma atividade de influencer. hum, E o que mais você faz além das uhum. redes e de ser chefe particular? Você tem outras atividades Sim. também, não? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Então, eu escolhi de não ser só chefe de cozinha privada, cozinhar na casa dos outros, e eu decidi também dar aula de cozinha na casa dos outros também, porque se eles foram na minha casa para cozinhar, já tem tudo. Tem o espaço, tem os aparelhos, e se eles voltarem para casa dele e faltar um material, um aparelho, eles vão ficar super frustrados, mas se eu for para casa deles, a gente se adapta com tudo, ao tamanho Hum. da cozinha e tudo mais. Então eu sempre gosto de dar aula na casa dos outros, particular. E eu sou consultora também. Agora o mercado comment on dit? La restauration? De restaurantes. Uhum. Então, muitos restaurantes agora, eles estão, eh, se dando conta que os clientes precisam comer vegetariano. Por quê? São vegetarianos e às vezes eles, querem diminuir. Mas eu não sei na França toda, mas em Paris, os chefes não são formados em culinária vegetariana. Eles são formados para aprender a cozinhar carne, peixe, então eles não sabem como montar um cardápio vegetariano. Então os restaurantes me chamam dizendo: precisamos de ajuda, precisamos de alguém que tem ideias, porque o mais difícil também é ter ideias de um prato completo vegetariano e de formar os nossos chefes na cozinha vegetariana. Então, também eu faço isso, consultora, eu dou aula de cozinha, redes sociais e eu cozinho para eventos. Vamos dizer, casamento, retraite de yoga, formação de yoga. Formação de yoga, ah, muito na moda aqui na uhum, França também. As pessoas cuidando muito da uhum. saúde Eventos global, né? de empresas também, para dar aula de cozinhar um grupo, ou cozinhar para um jantar de final de ano para uma empresa, várias coisas. Então, para a gente encerrar, dá o seu endereço no Instagram, como pode te identificar no Instagram. Super No fácil. Brasil, quem sabe que está nos ouvindo e queira conhecer melhor o trabalho da Stephanie, pode olhar o Insta Então é dela. @Stéphanie Guillemette. É muito simples, é meu nome e meu sobrenome, porque eu nunca tive ideias de como me chama no Instagram para me esconder das pessoas que eu conhecia, não. Eu falei: vamos colocar Stéphanie Guillemette, que já é mais fácil para Vai com a todo sua mundo. pessoa e o coração. E o site também é o mesmo, stephaniegilmet.com. Muito bem, muito obrigada, Muito Stephanie, boa obrigada. sorte. Obrigada.